Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maroni Silva. Eu, além de jornalista, alguns provavelmente já me conhecem aqui do trabalho da BM. Eu sou também consultor na área de cultura organizacional e hoje vamos conversar um pouco sobre essa temática competências comportamentais para a diversidade, que é o título dessa apresentação, que, na verdade, representa um recorte daquilo que eu entendo que seja esse assunto e num contexto da empresa, no contexto histórico aí da produção industrial. Eu dividi o tema aqui em cinco itens, né? O Taylorismo, o Fordismo, a empresa e o social, os estruturantes aí da cultura organizacional, os controles que essa cultura institucionaliza e se essa cultura realmente importa, se ela tem significado dentro desse processo de produção empresarial. Bom, eu começo aqui falando que o Taylor e o Ford foram os empreendedores aí dessa forma de produção e marcaram o chão de fábrica nos tempos modernos, no início da produção capitalista, como uma espécie de... O que eles criaram foi uma espécie de laboratório para as formas de produção mais avançadas que vieram depois, mas de qualquer forma foi o ponto de partida aí do capitalismo do século XX e continuaram aí no século XXI. Quer dizer, o Taylor foi o especialista que imaginou, que planejou essa forma de trabalho focada na especialização, e o Ford colocou em prática essa sistemática de trabalho baseada, focada na produtividade, na produção e no trabalho em série. Essa imagem que eu estou colocando aqui para mostrar um pouco o significado trazer uma noção estética sobre o significado desse tipo de produção, né, onde aparece as pessoas operando numa planta, cada uma fazendo uma parte do todo e não tem a participação nesse todo. Essa forma de produção, naturalmente, tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem principal, naturalmente, foi a questão da produtividade, e teve outras desvantagens que a gente vai ver depois no decorrer aí da nossa apresentação, e também o porquê que essa imagem, porquê que eu comecei, né, falando desse tema, tendo esse ponto de partida. Aqui estão, então, esses aspectos que a gente vai considerar do Taylorismo e do Fordismo, as características, a produtividade e alienação, o comportamento robotizado, sem espaço para a criatividade, e a hierarquia bastante rígida e resultados, o resultado a qualquer custo, peso social. Bom, produtividade e alienação. Na medida em que o sistema ele focou na produtividade, naturalmente teve resultados econômicos e alienou o profissional a possibilidade de ver outros aspectos ligados com essa mesma produção, inclusive no sentido dele contribuir para a melhoria desse processo. Então, os comportamentos se tornaram robotizados, no sentido de que a pessoa acabou muito acostumada com aquela rotina de trabalho e a forma de trabalho se tornou muito mecanizada. Naturalmente que esse tipo de processo de trabalho reduz o espaço para a criatividade. Isso tem problemas que hoje, por exemplo, a criatividade ela é fundamental. Há hierarquias muito rígidas, as pessoas tinham que seguir exatamente o que estava estabelecido, obedecendo a chefias que determinavam quais eram os comportamentos que deviam ser seguidos rigidamente, sem espaço para discussão, sem espaço para negociação, e essa era a forma de trabalho. Então, assim, o resultado a qualquer custo, porque isso tinha algumas implicações, inclusive do ponto de vista de saúde. Quem viu em tempos modernos vai perceber que esse aspecto do robotizado teve alguns desdobramentos, assim, da pessoa mentalizar tanto esse processo que acaba causando problemas no dia a dia para a pessoa. O passo seguinte é mostrar que um slide que mostra a minha visão sobre o que é empresa. Existem outras noções de empresa, mas eu estou dando essa noção aqui da empresa como
uma espécie de comunidade que tem as suas singularidades e que, digamos, incorpora um grupo de pessoas que eu estou chamando, até usando um termo da antropologia, um termo tradicional, que seria o exemplo de tribo, para mostrar que esse tipo de união primária que existia anteriormente, né, que as pessoas estavam em torno de uma chefia. E a empresa, naturalmente, ela agrupa essas pessoas e essas pessoas se relacionam tanto internamente como externamente. O que eu estou chamando de nativos aqui são as pessoas que são próprias da própria empresa, mas esses nativos têm características que são individuais, né, e se essas características naturalmente se cruzam num processo que acabam, muitas vezes, resultando num jogo de poder dentro da empresa. E desse jogo de poder, que surgem, por exemplo, uma série de decorrências precisam ser trabalhadas, precisam ser entendidas para um bom relacionamento. Aqui eu estou apresentando que essa engrenagem que seria o processo de produção, essa engrenagem ainda trabalha, quer dizer, depende das pessoas para essa engrenagem funcionar corretamente, né? Vai ter, evidentemente, problemas, mas na verdade, um processo que depende do bom funcionamento dessas engrenagens. Mas com o tempo, e do ponto de vista histórico, assim, com o tempo, essa forma de trabalho, essas engrenagens travaram, né, em alguns fatos históricos que aconteceram, por exemplo, o choque do petróleo, e essa economia que estava funcionando muito bem do pós-guerra, começou a ter problemas e os resultados apresentados através desse sistema de produção não correspondiam mais às necessidades das empresas. Então, houve o processo de reestruturação produtiva, que foi um momento em que as empresas buscaram uma modernização, uma flexibilidade para poder potencializar resultados. Então, eu acho que muitos de vocês devem lembrar alguns temas que estão aqui colocados, just in time, além de outros, reengenharia, etc., que marcaram esse período, historicamente, da mudança de adaptação das empresas a um novo modelo de produção, um modelo de produção chamado flexível, em que elas buscaram potencializar resultados econômicos e, naturalmente, passaram a depender um pouco mais do recurso humano. Essa reestruturação produtiva, aqui está colocada alguns tópicos a respeito dela, quer dizer, os anos dourados que vieram do pós-guerra, eles tiveram esses problemas que a gente colocou, né, os problemas históricos de crise do petróleo, entre outros problemas, e que a empresa passou a não ter mais os resultados esperados. Então, a ordem, o que isso demonstrou para as empresas? Quer dizer, a ordem era sair da zona de conforto e tentar buscar outras formas de produção que atingissem os resultados que as empresas estavam necessitando, inclusive porque a competitividade estava aumentando. Então, o Fordismo perde, então, a sua hegemonia como sistema principal de produção, e a mão de obra se torna mais polivalente, né, e no sentido de que já está buscando um pouco essa flexibilidade da capacitação. No lugar do chefe, quer dizer, entra um personagem que atua mais como líder do processo de produção do que uma pessoa que simplesmente manda, determina, né? E o comando das empresas se torna participativo, porque as empresas começam a criar mecanismos através dos quais existe uma forma das pessoas participarem mais, dos funcionários participarem, darem ideias de melhorias, etc. Bom, aqui nós temos, na fase seguinte, continuando esse recorte, embora esse recorte não seja historicamente linear, né, nós temos depois a globalização que vem, digamos assim, aprofundar essa necessidade de as empresas procurarem outras formas de produção, porque elas se tornaram muito mais expostas, os mercados se tornaram muito mais abertos e as próprias empresas tiveram que
se reinventar para poder atuar nos seus mercados de trabalho e continuar sobrevivendo e alcançar seus objetivos. Esses efeitos da globalização, eu sintetizei nesse texto, né, como uma espécie de caldeirão de mudanças que aconteceram. Esse caldeirão de mudanças teve uma série de características, uma série de efeitos, né, que aconteceram e que as empresas tiveram que se readaptar através disso. Quer dizer, até então, o processo de trabalho e o processo de produção, que era muito centrado em natureza, capital de trabalho, todo o planejamento estratégico muito ligado a isso, as empresas tiveram que colocar uma outra variável nesse processo de pensar a produção, a sua estratégia de negócio, que é a variável cultural, que é uma variável que, a partir dela, houve uma série de outras decorrências no processo produtivo que obrigou as empresas a se modernizarem ainda mais e se flexibilizarem ainda mais, porque o mercado de trabalho, o mercado de trabalho nem só, mas a permanência das empresas no mercado, ela ficou muito mais sujeitas à capacidade de sobrevivência das empresas, porque, na verdade, o mundo se tornou darwinista, assim, da sobrevivência do mais forte. O que marcam esses efeitos da globalização, do ponto de vista da minha ótica, para as empresas e para esse tema que a gente está trabalhando aqui, da diversidade? O que é essa diversidade? Por que eu estou chamando de diversidade? Por causa desses outros aspectos que entram nesse processo de produção, que entram na produção do planejamento estratégico das empresas, que elas têm que considerar. Quer dizer, existe uma simbiose aí, uma mistura de culturas, que eu estou chamando de hibridismo, porque a globalização, ela abre o mundo, cria uma aldeia global, uma comunicação muito forte, né? A própria comunicação, ela cria uma ponte de ligação das empresas com o mundo através de vários canais, né? E as empresas têm que traduzir na prática, traduzir em tecnologias de gestão esse novo momento que elas estão vivendo. Então, assim, existe uma novas identificações globais das próprias empresas, né? Elas têm que trabalhar muito a sua marca. A marca deixa de ser digamos assim, uma identificação mais local, uma identificação mais global. Elas estão mais sujeitas a esse espaço muito mais amplo e, nesse sentido, elas têm que estar muito mais atentas. Há mudanças constantes, né? A incerteza acaba se tornando assim, um fator também que as empresas têm que trabalhar muito com ele, e essas incertezas acabam levando, naturalmente, a tensões e bifurcações, que as empresas precisam estar muito preparadas para trabalhar com cenários que podem mudar a qualquer momento, e o planejamento tem que se ajustar muito a isso. E novas vivências interculturais que entram nesse processo, por exemplo, quando as empresas se abrem, quando as empresas, por exemplo, abrem filiais em outros países, por exemplo, elas têm que conviver com outras culturas, com outras situações, com outros canais institucionais, e todo esse processo ele acabou se acirrando muito em função da globalização e criando, assim, para as empresas desafios muito grandes. Essa imagem que eu estou colocando aqui, ela exemplifica um pouco a mudança que as empresas tiveram que fazer, quer dizer, uma espécie de dança, mas com ritmo controlado, para elas conseguirem entrar nesse novo ritmo e operar de uma forma competitiva dentro desse novo processo, sem perder de vista o seu objetivo, que são os resultados econômicos. Então, o que isso traduz, assim, esses efeitos da globalização? Quer dizer, um novo modus operandi. O que é esse novo modus operandi? Quer dizer, uma nova empresa, uma nova forma de operar, uma empresa mais leve,
uma empresa mais comunicativa, uma empresa mais participativa, né? Onde o coletivo institucional ele passa a ter um papel importante. As pessoas, aquilo que as pessoas têm para dizer é importante considerar de um jeito ou de outro dentro desse processo de produção das empresas. Há uma abertura para a diversidade, que as empresas começam a perceber a importância de elas considerarem no seu planejamento, do seu relacionamento interno, das suas relações externas, que elas estão convivendo num espaço de culturas variadas e que elas precisam, de certa forma, absorver essa cultura, fazer com que essas culturas façam parte do seu DNA e tenham um certo controle. E aí você tem aqui o terceiro item, o quarto item, a hierarquia se torna mais flexível para poder dar condições a que as pessoas não só trabalhem daquela forma do processo inicial do Fordismo, cada um fazendo exclusivamente a sua parte, mas tendo a condição também, de um jeito ou de outro, de participar desse processo de produção, dando sugestões, dando a sua contribuição, não só a contribuição técnica específica da sua área de atividade, mas também dando uma parcela maior dessa participação, inclusive através de reuniões, através de diálogo, através da interação mais intensa com as pessoas da equipe. Mas, apesar de toda essa mudança nas empresas, continua havendo um certo controle, né? Essa liberdade que as empresas acabam concedendo, essa liberdade ela é um pouco vigiada, só que vigiada de uma outra forma, não de uma forma tão rígida como era anteriormente, mas através de outros canais, de outras tecnologias de gestão que possibilitam esse controle sem, digamos, criar tensões de relacionamento e facilitar a maior interação entre as pessoas, criando dando mais fluidez para a comunicação. Quer dizer, o lucro continua movendo as empresas, né? Quer dizer, o objetivo principal das empresas continua sendo elas terem resultados, só que esses resultados não depende mais só daquelas variáveis que as empresas estavam acostumadas a trabalhar, que elas tiveram que estimular estimular simbolicamente, inclusive, a motivação das pessoas para dar um pouco mais de si, as pessoas serem mais interativas e buscar dar um pouco mais do seu trabalho e deixar de ser, por exemplo, deixar de lado aquele processo tão robotizado que era anteriormente e trabalhar de uma forma mais leve, mais flexível e dando um pouco mais da contribuição do seu trabalho. Nesse sentido, a troca de ideias, de experiências contribui muito para essa mudança e para que a empresa consiga alinhar esses resultados com a necessidade de ser uma empresa mais robusta e, ao mesmo tempo, mais flexível. Naturalmente que esse processo, na medida em que abre espaço para uma participação maior, esse processo acaba criando dentro das empresas um jogo de poder, né? Uma disputa maior, as pessoas querendo, de certa forma, que as suas opiniões prevaleçam e há um certo jogo que também tem que essa figura acaba ilustrando, né? E que as pessoas, e que dentro da empresa tem que haver o reconhecimento dessas tensões que fazem parte desse processo de admissão da diversidade, né? Mas que precisa ser, de certa forma, controlado e precisa haver uma gestão dessa diversidade para que essa diversidade realmente ela consiga agregar resultados no processo de negócio das empresas e não se transforme em algo que crie desvios aí de comportamentos, desvios de relacionamento que possa ter implicações negativas no processo de trabalho e no processo de produção.
Essa estrutura, essas dimensões aí culturais que as empresas, da forma que as empresas se reestruturam, eu coloquei aqui esses 6 itens, né, através dos quais as empresas se reestruturam, né, dentro dessa nova ótica de atuar num contexto de cultura organizacional, num contexto em que ela se torna mais flexível, em que as pessoas são mais valorizadas, que as pessoas são mais valorizadas, mas ao mesmo tempo são mais demandadas no sentido de dar um pouco mais do que aquela capacitação técnica que elas foram mais treinadas para isso. Então, as empresas passam a trabalhar com essa cultura que tem alguns significados, por exemplo, crenças e valores. As empresas começam a difundir dentro das empresas determinados valores, por exemplo, atender bem o cliente, ser prestativo, ser honesto, ser ético. E então, são esses valores que começam, digamos assim, a definir a postura da empresa, através dos quais elas dialogam com a cultura dos funcionários e esperando obter o maior envolvimento das equipes. Mas, mesmo assim, as empresas não abrem mão de alguns fatos e resultados que contribuíram para que elas tivessem uma gestão bem-sucedida. Por exemplo, aquilo que marcou a fundação das empresas, por exemplo, as tradições e os fundadores, que são os heróis, mas também esses heróis adquirem um caráter mais moderno. Entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, numa área de venda que tem um desempenho acima da média, por exemplo, ele passa a ser considerado como um herói, como um exemplo a ser seguido dentro da empresa. Histórias e mitos, quer dizer, histórias que podem marcar um determinado momento da empresa, um bom momento, sempre claro que um bom momento da empresa, né? E isso passa a fazer parte também dos seus valores, da sua forma de relacionamento, da sua forma de identidade. Trabalhar com símbolos e rituais, quer dizer, rituais no sentido de você... O que é o ritual? O ritual é você dar um aspecto, digamos assim, mais de cerimônia a determinados fatos que pareciam tão normais dentro da empresa. Por exemplo, como o fato quando você contrata uma pessoa, você, ao trazer essa empresa para a equipe, ela vai fazer parte de uma outra família. Então, nesse momento, tem um ritual, que é um ritual é um ritual de passagem que as empresas cultivam isso muito como parte da sua cultura organizacional. Quer dizer, as regras passam a ter um outro caráter, embora ainda sejam importantes dentro da empresa, mas elas passam a ter um outro caráter, elas se caracterizam muitas vezes de outras formas. Quer dizer, um padrão de relacionamento passa a ser sinalizado de outras maneiras. Quer dizer, as regras não deixam de existir, mas elas passam a ser sinalizadas de outra forma. Por exemplo, através de um discurso, que eu estou colocando aqui em linguagem, através de um discurso padronizado, mas não com rigidez, mas um discurso que seja alinhado não só com os objetivos que as empresas procuram realizar, mas também com aqueles objetivos que os funcionários buscam dentro da empresa e que ela procura, através dessa cultura, ela procura, digamos assim, alinhar. As cerimônias de confraternização, elas são muito importantes porque elas, digamos, marcam esses momentos que a empresa, através dos quais a empresa começa a se relaciona. Uma festa de fim de ano, um momento de confraternização, de festejar resultados, mostrar que a empresa valoriza essa participação dos funcionários para chegar onde ela chegou. Isso é importante para que ela consiga manter a equipe do seu lado na busca dos seus objetivos e de tornar essa estratégia de negócio uma realidade. Quer dizer, esses controles, conforme eu tinha dito, eles se tornam menos rígidos, né? Essas que eu estou chamando aqui de tecnologias de gestão, que são esses rituais, as dinâmicas de grupos,
os próprios treinamentos, eles passam a ter um outro caráter, né, formativo nesse momento. Então, os comportamentos mais alinhados com a cultura organizacional, por exemplo, passam a ser um espelho sobre como as demais pessoas devem atuar, devem alinhar as suas atitudes baseado com esses comportamentos que são, de certa forma, determinados, não só determinados rigidamente através de normas, embora essas normas continuem existindo, mas eles são, às vezes, digamos assim, mostrados através de outros mecanismos, que são essas tecnologias de gestão que eu estou mostrando aqui. A coerção, ela torna-se aparente na medida em que ela existe, né? Quer dizer, desvios de comportamento são percebidos e são corrigidos, mas essa rigidez que havia, essa rigidez administrativa, ela passa a ser mais diferenciada, porque o próprio comportamento institucional da empresa passa a ser mais flexível no trato da relação com os funcionários. É muito valorizado esse encontro das pessoas, o encontro não só para redimir tensões, mas o encontro para, digamos, para troca de ideias, troca de experiências e troca de saberes, inclusive. Aqui é um momento muito interessante que essa foto mostra, um momento de as pessoas demonstrarem respeito pelas outras pessoas, demonstrarem tolerância com as diferenças, né? E fazer dessas diferenças, muitas vezes, um diferencial para melhorar o seu trabalho, para melhorar a própria atuação da empresa no sentido de realizar esses resultados. Então, essa imagem, ela exemplifica, de certa forma, essa questão da diversidade, no sentido de você conviver com outras pessoas, com outras culturas, com gêneros diferentes, e fazer disso uma forma de aproveitar como melhorar o seu trabalho, nesse sentido, ter uma certa tolerância, inclusive do ponto de vista emocional, de como lidar com aquilo que você pode não concordar. Como é que essa mediação começa como é que a gente poderia estruturar essa mediação? Eu coloquei essa mediação aqui nesses 6 itens, né? Regulamentos e códigos, quer dizer, eles continuam existindo, esses regulamentos e códigos. Você tem nas empresas hoje código de ética, você tem manuais de diversidade, quer dizer, você continua tendo esses manuais, esses documentos institucionais que servem para as empresas, que servem para as pessoas utilizarem como uma definição de como elas devem proceder dentro da empresa. Mas tem outros canais também, como os conselhos informais. Por exemplo, tem empresas que têm conselhos de funcionários, através dos quais eles têm um certo poder de interferir em determinados assuntos. Por exemplo, se uma empresa muito grande que tem filiais, ela tem um conselho de funcionários naquela filial, e esse conselho tem concedido a esse conselho algumas formas de participação, de definir formas de trabalho, discutir não só problemas, discutir melhorias. Então, existe essa abertura para a discussão. As ouvidorias, que são canais que as pessoas podem atuar tanto internamente como externamente, que é uma forma de a empresa, digamos assim, corrigir a sua forma de atuação do ponto de vista empresarial, evidentemente, mas na sua relação interna e externa com os seus stakeholders. A comunicação face a face, né, que ela se torna ela abre também um espaço importante, como as chefias deixam de ser rígidas, porque há um espaço, cria-se espaço para que os funcionários eles possam ter um diálogo mais intenso com as pessoas. Algumas empresas estabelecem algumas pequenas regras, uma sistemática de como esse diálogo pode ser concretizado, né? Essas redes virtuais, as redes virtuais também facilitam muito essa maior comunicação, né? Comunicações que antes eram feitas de outras formas, escritas, e num diálogo mais difícil, hoje tem várias formas
comunicações se concretizaram através de canais virtuais. E portas abertas, que é muito interessante, né? Muitas empresas derrubaram aqueles muros internos que havia, por exemplo, cada um na sua sala, dependendo da função da pessoa, dentro do processo de hierarquia da empresa, elas tinham salas específicas, onde elas trabalhavam de portas fechadas, e essas portas eram também muros, muitas vezes, impunham dificuldade para um relacionamento melhor. Na medida que a empresa atua mais de portas abertas, você cria também a possibilidade dessa comunicação fluir mais. Outro dia eu me surpreendi, por exemplo, quando fui conhecer a sede da Gerdau aqui em São Paulo, e eu percebi que todo mundo trabalha numa sala muito extensa, e no fundo no fundo dessa grande sala tem uma pequena sala onde há reuniões periódicas com os diretores e o CEO da empresa, mas todo mundo trabalha junto numa interação física muito grande, né, que é resultado dessa política de portas abertas, dessa mudança de cultura, dessa mudança que implica, né, um relacionamento muito maior, uma interação muito maior e uma capacidade das pessoas de se interar e de colocar em prática a sua atuação, a sua capacitação, digamos assim, mais flexível, saindo um pouco do aspecto técnico, sem abrir mão desse aspecto técnico. Nós estamos aqui nos aproximando do final, e aqui uma grande colocação que se faz aqui, eu estou colocando aqui, há poucos instrumentos para mostrar que a cultura realmente importa, né? Que a aferição da cultura, que impacto que ela pode ter, por que a empresa deve seguir ou não deve seguir a cultura organizacional, ter um respeito pela sua cultura. Cultura essa que deve integrar no seu DNA não só aquilo que a chefia pensa, mas também os valores que os funcionários trazem para dentro dessa empresa. Mas existem resultados aí, existem alguns marcos, inclusive históricos, bem interessantes sobre a importância da cultura, né, e como aferir esse resultado da cultura. Eu não sei se alguns de vocês devem ter conhecimento de uma obra muito importante, de um clássico das ciências sociais, chamado Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostra muito bem isso, né? Na fase histórica do início do processo de produção capitalista, o Max Weber fez uma pesquisa e constatou que os protestantes tinham uma propensão maior para o trabalho, uma propensão para uma dedicação maior pelo trabalho. Essa dedicação vinha da crença dos protestantes de que eles, trabalhando com afinco, eles podiam ter digamos assim, a sua salvação assegurada, né? E isso teve uma implicação importante no processo inicial do desenvolvimento capitalista. Uma outra forma que eu percebi em pesquisas que eu realizei, por exemplo, da importância da cultura, do impacto da cultura nos negócios, que foi a pesquisa de mestrado, foi no Magazine Luiza, que eles têm um ritual semanal chamado Rito da Comunhão, e tem também, esse Rito da Comunhão ele é feito em todas as lojas, por exemplo. Mas a participação ela é uma participação espontânea. Mas, por exemplo, depois conversando com as gerências operacionais, eu percebi que eles têm mecanismo de como medir. Quanto maior a participação nesse evento, maior a motivação das pessoas por esse trabalho, pelo trabalho deles enquanto vendedores, etc. E essa motivação leva a um resultado econômico maior da empresa, ela tem como aferir isso através do seu faturamento, através do seu movimento de vendas. Então, isso tem um significado importante, mostrando que a cultura realmente tem um significado e que a interação, todo esse processo de interação das pessoas acaba levando a resultados melhores dentro da empresa. Aqui tem uma imagem que eu estou colocando para mostrar que esse um por todos, todos por um, passa a ser, digamos, quase que um lema dentro das empresas, né? E que retrata bem essa forma de você dar a sua participação, não só pensando em você, mas pensando no todo e pensando que o seu colega, a sua equipe, pode ter também uma participação nesse todo, se você tiver a preocupação de se interar melhor com essa equipe.
eu apresento, mostrando um pouco nesses 6 itens, como é que essa participação mais efetiva dos funcionários ocorre dentro da empresa e o resultado do impacto dessa cultura, né? O funcionário mais integrado dentro da empresa, ele sente mais orgulho de pertencer àquela organização, ele sente que a organização também valoriza o seu trabalho e ele sente esse orgulho de participar. Por isso ele acaba vestindo a camiseta da empresa, naturalmente é um passo adiante na realização dos objetivos e dos resultados que a empresa está procurando, né? É um time que joga junto. Para o time jogar junto, quer dizer, todos os integrantes desse time têm que jogar, têm que respeitar, né, uma determinação, que é um encaminhamento que é feito não mais pelo chefe, mas pelas lideranças, né, que levam a trabalho no sentido de trazer a equipe para o seu lado para que esse time jogue junto, né? Há um compartilhamento de sinergias, naturalmente, no momento em que essa equipe trabalha mais integrada, há uma facilidade de essas sinergias serem integradas no processo de produção e ter resultados importantes, como redução de retrabalhos, potencialização de resultados econômicos e etc. Uma outra coisa, transformar as diferenças, né? Transformar as diferenças em diferenciais competitivos da empresa. Essa é uma característica importante que é considerada dentro de uma empresa que tem como padrão, como forma de expressão, essa compreensão da importância da diversidade e da integração dessa diversidade no seu DNA. E funciona como um catalisador, né? Um catalisador de energias criativas. Quer dizer, na medida em que você tem um time integrado, um time que joga junto, que veste a camiseta, facilita muito mais você catalisar energias positivas e criar uma cultura de inovação, criar uma cultura que leve realmente a empresa a se modernizar e a se ajustar ao processo de inovação como um todo dentro da empresa. Que essa inovação não seja apenas no papel, ou que a cultura não seja apenas visualizada naquelas gravuras que muitas vezes vocês já viram na recepção de algumas empresas, que aparece lá o valor, a visão e os objetivos das empresas. Quer dizer, isso tem que estar não só grafado de alguma forma, mas tem que estar no dia a dia das empresas, nas relações das empresas, no processo de trabalho, está internalizado na cultura da empresa. Por fim, quer dizer, a gente tem que tomar como verdade o seguinte, quer dizer, a cultura organizacional ela é importante por todos esses aspectos que a gente colocou, da diversidade, entender a diversidade como um diferencial e fazer com que essas diferenças sejam integradas no DNA da empresa, mas isso também tem pontos positivos e negativos, não é uma soma zero que eu estou colocando, quer dizer, não é só positivo e só negativo. Então, assim, para que os resultados alcançados sejam positivos, tem que haver todo esse processo de integração que a gente colocou, mas às vezes é importante ter em mente o seguinte, quer dizer, às vezes um 0-0, um 2-2, um empate, é importante e pode também funcionar como uma regra de ouro no bom relacionamento da empresa, tanto interno como externamente. Bom, então era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Eu gostaria que vocês então, depois, no link que vocês vão apresentar, no link que vai aparecer, vocês fizessem uma avaliação dessa apresentação e convido vocês a participarem do curso, que naturalmente é um curso de 3 dias, que vai acontecer aqui na BM em outubro.
no qual a gente vai ter oportunidade para discutir todos esses aspectos muito mais aprofundados, né? Mas agora mesmo vai ter um espaço aqui em que a gente pode colocar algumas questões, algumas complementações, respondendo às questões que vocês fizeram aqui. Então, se vocês têm perguntas, eu gostaria de então responder aqui algumas perguntas que foram colocadas. Então, aqui, às vezes, quando se fala em liberdade e hierarquia flexível, surge uma ideia de indisciplina. Bom, na verdade, isso pode ocorrer dentro das empresas, né? Mas é por isso mesmo que é importante que a empresa tenha não só instrumentos para facilitar essa flexibilização, mas tenha também instrumentos de controle dessa liberdade. Então, por isso que eu coloquei lá que essa liberdade ela é vigiada, quer dizer, as pessoas têm um certo limite de liberdade. Esse limite de liberdade acaba quando essa liberdade de atuação ela começa a ter desvios dentro da empresa, desvios que pode ter, digamos, impacto no negócio da empresa, começando pelo ambiente de trabalho, por exemplo. Então, na verdade, quem colocou essa pergunta está correto, quer dizer, pode haver sim desvios se não houver o controle. Diz que não existe nessa sociedade maturidade para conviver com essa. Na verdade, de certa forma, essa questão de que não existe maturidade, de certa forma, é uma certa verdade, quer dizer, mas existem formas de treinar, por isso que esse curso é uma forma de treinar as pessoas para se capacitarem a conviver com outras realidades, uma realidade em que é dado a ela uma liberdade, mas essa liberdade tem um preço. O preço dessa liberdade ele tem que vir através de resultados, quer dizer, você pode tem empresa que até estabelece o seguinte, quer dizer, você pode errar, que errar é humano e errar faz parte do processo de melhoria, mas esse errar não pode virar regra dentro das empresas, ele tem que estar, num certo momento você tem que começar a acertar e esses acertos que você começa digamos assim, a manifestar, eles têm que dar resultado para a empresa não vai abrir espaço para você sem, digamos, abrindo mão da necessidade do resultado econômico que ela busca. Uma outra questão seria correto que essa relação ocorre? Sim, eu acho que a relação em mão dupla ela é extremamente útil. Por exemplo, quando você tem um trabalho em equipe, você tem, por exemplo, hoje, de certa forma, é comum acontecer gestão por projetos. Então, a gestão por projetos, quer dizer, tem uma liderança, mas a liderança ela atua no sentido de buscar a contribuição das pessoas. Então, o trabalho, muitas vezes, se costuma dizer que o trabalho é feito a 4 mãos. Eu acho que eu respondo a questão falando exatamente isso, quer dizer, 4 mãos e é mão dupla, porque a empresa tem que reconhecer, né? A empresa tem que criar espaço para essa abertura e o funcionário tem que estar preparado para essa abertura, dando resultados, né? E sabendo os limites dessa abertura. Então, a mão dupla também nesse sentido. Somente vivendo a liberdade e a maturidade. Somente vivendo a liberdade. Eu acho que é preciso, muito importante você ter a prática, né? A prática de você atuar dessa forma vai dando condições de você aperfeiçoar essa forma de trabalho, aperfeiçoar essa forma de relacionamento, aperfeiçoar a maneira de a empresa se colocar, não só no mercado, como se colocar internamente. E as empresas têm, inclusive, mecanismos de como fazer isso. Por exemplo, seminários de avaliação em que elas dão espaço para uma discussão maior, uma avaliação crítica maior a respeito de como foram os resultados, quais foram os erros, quais foram os acertos, e elas buscar acertar mais e considerar essas novas formas de atuação. E fora isso, existem outras maneiras também, né? Os próprios canais de comunicação que são abertos, eles dão a condição, por exemplo, de que esse diálogo, essa prática do diálogo mais constante, ele favoreça também a melhoria
não só a melhoria de relacionamento, mas a melhoria da empresa a buscar os seus resultados. Eu acho que seria isso. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado. E se tiver alguma dúvida, por favor, mande e-mail que a gente resolve.